Muito bom dia a todos. Estava aqui a tentar e a ver algumas pessoas que ainda estão a entrar, mas se calhar vamos dar início ao nosso webinar. Sejam bem-vindos ao nosso webinar do Compromisso à Ação, Caminhos para um Turismo Sustentável em Portugal. Foi, de facto, para nós também satisfatório perceber o interesse deste tema pelo número de pessoas que aderiram a este webinar e isso de alguma forma revela por si só a importância do tema e a importância da questão da sustentabilidade no turismo. Como sabemos, Portugal é um dos destinos turísticos mais procurados do mundo, conhecido pela sua riqueza natural, cultural e pela sua hospitalidade. Um, o turismo continua a afirmar-se como um dos pilares da economia portuguesa, estimulando não só o crescimento económico, mas também a valorização dos territórios e das suas comunidades. Segundo dados provisórios do Turismo de Portugal, e penso não estar errado, mas depois também teremos quem possa me corrigir aqui presente hoje, o setor do turismo representou em 2024 cerca de 9,7% do produto interno bruto português. Um, no fundo, para garantir que esta posição se mantém e evolui de forma sustentável, o setor do turismo tem um papel fundamental a desempenhar. Digamos que a sustentabilidade hoje em dia, falamos muito em sustentabilidade, falamos muito sobre este termo da sustentabilidade, por vezes até se calhar vezes demais ou algumas vezes se calhar não é emprego da forma como deveria ser. A sustentabilidade não é apenas um compromisso ambiental, social e de governança, mas também é um fator de diferenciação e é uma oportunidade para criar experiências únicas, memoráveis. No caso do setor do turismo, eh, também os turistas, digamos, hoje em dia valorizam cada vez mais práticas sustentáveis e este setor deve, obviamente, responder a este desafio com inovação, com compromisso. Uh, para falar sobre estes temas, contamos com a presença de três oradores, aos quais, e em nome da APSER, quero agradecer uma vez mais a vossa disponibilidade, o interesse que demonstraram em partilhar connosco conhecimentos, experiências, e de certeza que vão contribuir, e em muito, para uma reflexão que consideramos ser essencial sobre este tema da sustentabilidade no turismo. Para tal, contamos com a Leonor Picão, diretora coordenadora da Direção Recursos e Oferta do Turismo de Portugal, que nos vai falar sobre as estratégias e iniciativas para um turismo mais sustentável. Bom dia, Leonor. Olá, Uh, bom dia a todos. Obrigado. Uh, também com Bernardo Trindade, presidente da Associação de Hotelaria de Portugal, que vai também falar-nos um pouco sobre a sustentabilidade e como é que a sustentabilidade é importante e é um fator de diferenciação da hotelaria em Portugal e passar um bocadinho também a sua experiência. Bom dia, Bernardo, tudo bem? Bom dia, André, bom dia a todos. É um gosto estar aqui convosco. Muito obrigado, igualmente. Enfim, e não menos relevante, o Alexandre Garrido, que está do outro lado do Atlântico, mas está connosco também. O Alexandre é convener do Working Group 13, portanto, da Comissão Técnica 228 da ISO, que se dedica à questão da sustentabilidade no turismo e que nos vai falar um pouco sobre uma das normas que tem trabalhado ao longo destes últimos anos, que é a norma da ISO 21401, e é uma norma de turismo sustentável muito direcionada para sistemas de gestão de sustentabilidade em estabelecimentos de alojamento. Como podem ver, a presença destes oradores reflete não só, obviamente, a importância que atribuem e tenho essa convicção e certeza a este tema, mas também o envolvimento ativo que têm na construção de um setor turístico mais sustentável. Sem demoras, vou passar então a palavra à Leonor. Leonor, podes partilhar a tua apresentação e estaremos atentos, obviamente, àquilo que serão os conteúdos e tenho a certeza que são interessantes. Deixo também aqui já um apelo a todos aqueles que nos estão a ver e a ouvir, caso pretendam
colocar algumas questões ao longo destas intervenções, podem utilizar o chat. Nós vamos estando atentos a essas questões. Se conseguirmos, durante o tempo e a janela de tempo que temos hoje neste webinar, daremos as respostas. Se não conseguirmos, garantimos que elas serão enviadas em conjunto com os oradores e não deixaremos de deixar ninguém sem uma resposta. Ok, muito bem. Leonor, força, obrigado. Muito obrigada. Eu estou aqui a tentar compartilhar a apresentação. Depois agradeço só que me confirmem se está em modo de apresentação. Já. Já está, Leonor, Já obrigado. está? Pronto. Sim, Muito perfeito. obrigada, então. E obrigada a todos os que se juntaram a nós para este momento de reflexão sobre um tema que é sempre, do ponto de vista do turismo Portugal, relevante e atrativo, uma vez que consideramos que trabalhar e trabalhar em conjunto com todos para um turismo mais sustentável é hoje o caminho para um turismo também e para uma atividade turística sustentável a médio e a longo prazo. E, portanto, vou-vos dar aqui um bocadinho o enquadramento da importância que tem tido o... Agora, vou só... Pronto, penso que passou um slide, agradeço só que me confirmem, e portanto, dar-vos um bocadinho um enquadramento do trabalho que tem sido feito pelo Turismo Portugal no âmbito da sustentabilidade. A sustentabilidade era já um eixo da Estratégia Nacional de Turismo desde 2020, da Estratégia de Turismo de 2017, que, portanto, válida até 2027, e é também um princípio base da Estratégia de Turismo que está a ser trabalhada neste momento e que em breve será divulgada. Na altura da pandemia, em pleno Covid-19, considerou o Turismo Portugal ser um momento adequado para repensar um bocadinho a estratégia e este eixo da sustentabilidade e fazer algo que alavancasse o crescimento sustentável do setor. Aproveitando a oportunidade de sermos forçados a parar, era também, se calhar, a altura ideal para planearmos o turismo dos próximos anos, que foram os anos que passaram num passado curto e a altura em que estamos. E a intenção era, de facto, promover um turismo mais responsável. E lançámos nessa altura o Plano de Turismo Mais Sustentável 2023, que tinha aqui o grande objetivo de posicionar Portugal como um dos destinos turísticos mais sustentáveis, com um âmbito desafiador de uma sustentabilidade que nós sabemos que é já uma preocupação da maior parte das empresas, e eu gosto sempre de reforçar que nós temos no turismo muito bons exemplos de boas práticas de sustentabilidade e que somos muitas vezes até um setor pioneiro neste trabalho e inspirador dos restantes setores. Mas também temos a humildade de saber que há sempre um caminho longo ainda a percorrer e que não nos podemos satisfazer com o ponto a que chegamos e temos que continuar a ser ambiciosos para querer continuar a fazer mais e melhor para que as próximas gerações possam desfrutar dos ativos de Portugal, tal como nós também os recebemos, isso de preferência até já num desenvolvimento mais responsável e ético daquilo que é o usufruto do nosso próprio planeta, que é um bem de todos e para todos. E, portanto, este plano do turismo mais sustentável tinha grandes ambições e elas traduziam também aquilo que já eram a responsabilidade da nossa estratégia, termos um Portugal mais coeso, levar o turismo também para o interior, ajudando aqui à coesão territorial e à dinamização económica de territórios de baixa densidade e com maiores vulnerabilidades do ponto de vista económico. Ao mesmo tempo, alavancar a fruição turística, levando também a que os turistas não se concentrem nas grandes cidades e que isso acontecesse também ao longo de todo o ano, combatendo as questões de sazonalidade, que é um desafio
sempre relevante para o turismo, pelas próprias circunstâncias que muitas vezes está diretamente relacionado com períodos de férias e, portanto, há sempre um efeito de sazonalidade que combatemos com a diversificação dos produtos turísticos e dos próprios mercados turísticos que captamos. Portanto, estes eram grandes desafios que estão diretamente relacionados com a capacitação do setor, com tornarmos o setor cada vez mais qualificado do ponto de vista dos recursos humanos, numa relação cada vez mais positiva com as comunidades residentes e que envolvem as atividades turísticas e que precisam de também percepcionar de forma positiva a atividade turística, e depois todos os desafios relacionados com a gestão eficiente do ponto de vista do ambiente, e ainda hoje estamos em aviso, alerta. Tivemos uma noite bastante desafiante do ponto de vista climatérico, e a verdade é que até para os mais céticos as alterações climáticas hoje batem-nos à porta e são uma realidade que eu acho que já ninguém consegue contestar. Os fenómenos decorrentes das alterações climáticas bateram recorde no ano 2024 e eu acho que o ano 2025 já começou a avisar que eles se vão intensificar. E, portanto, também temos aqui um trabalho muito grande a fazer do ponto de vista da resiliência e da preparação do setor para estas questões, porque, de facto, o setor turístico é um setor que já mostrou também ser vulnerável a estas questões. E, portanto, todas as questões relacionadas com as alterações climáticas e com a gestão eficiente dos recursos hídricos, gestão de resíduos, eficiência energética, são também desafios cada vez mais prioritários para um setor que quer posicionar-se e contribuir para que Portugal seja um dos destinos turísticos mais sustentáveis. E, portanto, quando desenvolvemos este plano de ação, quero dar nota que foi um plano de ação, como o próprio nome indica, muito real. Já passámos a fase da importância da sustentabilidade. Todos sabemos que a sustentabilidade é o caminho que temos que fazer e, portanto, criámos um plano de ação com mais de 119 ações reais, iniciativas, umas de grande escala, outras de escala menor, mas que cada uma, à sua maneira e de acordo com o seu impacto, contribuíssem para alavancar este crescimento sustentável, responsável das empresas e do setor. Foram ações que davam resposta aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que tentavam contribuir para que o setor seja também um contributo real para o cumprimento de metas ambientais internacionais que estão à porta e que estão difíceis de cumprir e, portanto, temos consciência que temos todos que pedalar mais para conseguirmos cumprir essas metas. Temos que ter todos envolvidos, portanto, este plano e a nova agenda de sustentabilidade do setor não é uma agenda do Turismo Portugal, é uma agenda que tem um grupo de acompanhamento, da qual fazem parte todas as entidades regionais, fazem parte todas as associações do setor, fazem parte do setor público e privado, parceiros desde o ICNF, a Agência Portuguesa do Ambiente, às CCDRs, também à representação do setor privado, não só através das associações, mas também aqui em especial pelo ponto de vista das entidades regionais, que são também um bocadinho os nossos olhos no território, de certa maneira também com a presença da academia, que nos continua a fortalecer em termos de conhecimento para sermos cada vez mais rigorosos em relação àquilo que delineamos. E um foco muito importante nesta necessidade de mudar comportamentos. Porque se criarmos muitas ações concretas e projetos que nos ajudaram neste crescimento,
Eu costumo dizer que o Turismo Portugal, e aqui um bocadinho o Governo, tem duas grandes ferramentas, é a legislação e os apoios financeiros. São duas ferramentas que obrigam à mudança. E nós trabalhamos também com elas, porque não só definimos requisitos de sustentabilidade presentes, não só nos instrumentos de gestão territorial, como na alteração legislativa que está em curso para os empreendimentos turísticos e para a oferta turística, mas também as nossas linhas de apoio incluem já requisitos de sustentabilidade e, portanto, Turismo Portugal neste momento só financia projetos que têm esta preocupação da sustentabilidade. Como eu dizia, estas são duas grandes ferramentas, mas é importante também mudarmos aqui o nosso comportamento, que vai desde cada um como cidadão cívico, depois a abrangência profissional em que nos incluímos e em que atuamos. Porque se no dia em que não for obrigatório, não houver uma mudança de comportamento, então depois as coisas deixam de acontecer. Portanto, aliada a esta mudança de requisitos obrigatórios, quer pela via legal, quer pela via de apoios financeiros, há aqui uma necessidade também de mudar o comportamento de cada um de nós, porque depois cada um de nós atua na sua família, na sua esfera profissional e é também um ator de mudança e de influência e de inspiração para com os outros. Dar-vos alguns exemplos de ações concretas deste plano, desde o Upgrade Sustentabilidade, que foi um programa que deu muitas e muitas horas gratuitas de capacitação ao setor, efetivamente para ajudar a estarem incluídos e concretizados nos seus planos e nas suas estratégias estas preocupações de sustentabilidade. Um grande trabalho feito aqui sobre certificações e sustentabilidade no âmbito da CT 144, que falarei um bocadinho mais à frente, e depois várias ferramentas que foram criadas para ajudar o setor, desde o programa Aqua Mais ao selo Save Water, com incidência no Algarve, porque todos sabemos que o ano passado atravessámos já uma situação seca grave e tivemos que atuar, e portanto sabemos que se hoje estamos com níveis de recuperação porque tem chovido muito, sabemos que vamos ter outras situações de seca em anos posteriores, porque os cenários das alterações climáticas é isso que nos indicam e portanto temos que estar preparados e continuar a trabalhar com essa preocupação. O selo Clean and Safe, que foi um projeto que teve uma adesão enorme porque estávamos em pandemia e, portanto, tínhamos mesmo que aderir, mas que foi convertido quando a pandemia se deu por travada. Trabalhámos para que o projeto Clean and Safe fosse uma série de documentos e planos de ação para que as empresas estejam preparadas para eventuais situações de crise posteriores, quer no âmbito da saúde, quer no âmbito de vulnerabilidades externas, cibersegurança, guerras, refugiados. O turismo é um setor que é muito impactado por estas questões e, portanto, elas também fazem parte deste programa Clean and Safe, preparar o setor para estar mais resiliente e, por fim, também as questões de fenómenos extremos, que vão desde questões de saúde, como as questões decorrentes das alterações climáticas. E, portanto, criámos uma espécie de biblioteca com planos que as empresas facilmente e de forma ágil, como foi o selo Clean and Safe na altura da pandemia, podem ter os seus planos e fazer frente a estas várias questões. Por fim, falar no programa 360, que é um programa que também faz com que as empresas tenham que reportar o seu desempenho do ponto de vista ambiental e social e de governance e que, portanto, também os ajuda não só a estarem preparados, porque isto vão ser obrigações que a banca vai acabar por aplicar no futuro e, portanto, para que as empresas estejam já mais preparadas
mas que também contribua para que se conhecerem melhor a si próprias em termos de desempenho, e só conhecendo-nos o ponto em que estamos é que poderemos saber para onde é que queremos ir e como é que podemos melhorar. Outros produtos turísticos que continuamos a trabalhar efetivamente naquela perspectiva de diversificar a oferta turística para que ela seja mais sustentável, que leve mais turistas para o interior em todos os períodos do ano, e como exemplo do Portuguese Trails, a rede de turismo industrial, as estações náuticas que estamos a trabalhar também na perspectiva da sustentabilidade, são alguns desses exemplos. E só para vos dar nota que este plano, o Plano Turismo 2023, foi um plano que teve uma taxa de execução de 97%, concluímos todas as ações, algumas ainda estão em curso porque se arrastaram no tempo, e é por isso que não chegamos aos 100% de execução, mas executámos os 100% em termos das ações implementadas. E, portanto, elas tinham também indicadores ou convergiam em indicadores relevantes para as tais metas que queremos atingir, e conseguimos com isto melhorar os sistemas de eficiência energética, hídrica e gestão de resíduos dos empreendimentos turísticos, com uma taxa de variação negativa de 6%, o combate ao uso de plástico único pelos empreendimentos turísticos, também com uma taxa de 10% negativa em relação ao valor que queríamos atingir, o que quer dizer que temos que continuar a trabalhar neste sentido. O número de aderentes ao programa Clean and Safe, que veio aqui com uma grande alteração em relação a selos que depois foram sendo retirados, em função também da evolução da pandemia, com uma margem de mais de 10 mil formandos nestas matérias, e mais auditorias feitas também a todos os que seguiram este programa. A taxa de profissionais com formação em áreas de sustentabilidade ultrapassou em larga o que estava previsto, que eram os 50 mil, e ultrapassámos os 57 mil, como também ultrapassámos as referências internacionais sobre Portugal associadas à sustentabilidade. E, portanto, esta foi uma fase que encerramos do capítulo do Plano de Turismo Mais Sustentável, e estamos neste momento a trabalhar já a nova agenda de sustentabilidade, em articulação com a nova estratégia do turismo, sabendo que a sustentabilidade continua a ser a oportunidade do turismo do futuro. Se achávamos que ela era um caminho, agora sabemos que além do caminho é uma oportunidade, e destacamos aqui alguns temas. Sabemos hoje que aquilo que nos difere de há 10 anos é esta relação com as comunidades. Não fechamos os olhos a alguma percepção negativa que tem sido veiculada até pela imprensa e que existe relativamente à pressão turística, e, portanto, sabemos que hoje a sustentabilidade já entendemos-la, e reforço este aspecto, não como algo que é neutro, mas como algo que tem que ser positivo. Portanto, se trabalhávamos a sustentabilidade há 10 anos atrás porque queríamos chegar à neutralidade, queríamos ser neutros no território, em termos energéticos, em termos hídricos, em termos de impacto na comunidade, hoje queremos ter um impacto positivo. Temos que ser mais ambiciosos e temos que impactar positivamente nas empresas. Nas questões ambientais temos que ter um impacto positivo, temos que conseguir poupar para distribuir, e, portanto, na competitividade temos também que ter um impacto positivo no território em que estamos inseridos. Este é o grande novo desafio para o futuro, é esta questão do impacto positivo, não é só ser neutro. E então temos aqui no centro o envolvimento com as comunidades locais e a valorização dos territórios, as questões de acessibilidade e de inclusão social, tudo isto em articulação com as questões ambientais,
das alterações climáticas, gestão de recursos naturais, a neutralidade carbónica, são grandes desafios para efetivamente conseguirmos concretizar a agenda climática do turismo. Por outro lado, sabemos que somos uma atividade económica que tem que continuar a ser competitiva, que tem que continuar a ser próspera, que tem que ser resiliente a vulnerabilidades externas e, portanto, temos que continuar a melhorar no que diz respeito à regulamentação e ao financiamento, indo de encontro às necessidades das empresas, para que, de facto, possamos ter um setor cada vez mais competitivo, próspero e capaz no sentido de qualificado. Destacamos 3 grandes roldanas que têm que articular entre si, que é o planeta, as pessoas e a prosperidade, e, portanto, 3 macro grandes desafios, que é adaptar o setor às alterações climáticas, é transformar o ecossistema humano, é toda a cadeia de valor, desde as comunidades, aos trabalhadores, às empresas, e, no ponto de vista das lideranças e dos colaboradores, e também ao setor público, porque nós também temos que fazer parte dessa mudança, também temos que ser mais ágeis e responder cada vez de forma mais eficaz às exigências das próprias empresas e às suas necessidades. E com isto, queremos, no sentido de fé, queremos mesmo alavancar este crescimento sustentável das empresas para que a prosperidade do setor seja de facto uma realidade. Uma destas ferramentas é de facto a CT, que falei um bocadinho atrás, é uma comissão técnica que hoje, pelo próprio convite da APSER para estarmos aqui presentes, a quem o Turismo Portugal agradece também este trabalho, porque de facto as questões de certificação e normalização são muito relevantes. Eu costumo dar o exemplo que nós, se não tivéssemos o papel A4 normalizado, os dossiês não funcionavam, a máquina de impressora não funcionava, as estantes não funcionavam, e nós nem sequer já temos esta noção que houve todo um trabalho que normalizou o papel A4 com uma dimensão. Ora, porquê é que isso é relevante? Porque isso dá uma confiança. Quem usa o papel sabe que ele vai funcionar no caderno, no dossiê, na estante, na fotocopiadora. O consumidor do turismo também tem que ter confiança no serviço, e a normalização e a certificação também dá esse garante de confiança de qualidade e daí a sua relevância. E, portanto, o Turismo Portugal, desde há muitos anos, que abraçou este trabalho da certificação no âmbito da normalização e tem trabalhado com uma CT 144, uma CT sobre serviços turísticos, que tem várias subcomissões, que é algo que é muito mais fácil de trabalhar em formas ágeis do que uma legislação e, portanto, tem aqui o desafio de, através de normas, de guias referenciais, de boas práticas, poder também contribuir de forma pedagógica para este crescimento sustentável do setor. Neste momento estão ativas as subcomissões sobre mergulho, turismo de saúde e bem-estar, informação turística, turismo de natureza e outdoor, turismo acessível, alojamento turístico e sustentabilidade. E, portanto, estas são as subcomissões que estão ativas, há outras e em qualquer momento poderemos criar outras. E é esta agilidade que o trabalho da CT permite, que é também de destacar. Trabalhamos, reproduzimos aqui o trabalho da TC 228, de Tourism and Related Services, da ISO, que todos com certeza, a ISO é algo que nós ouvimos falar e que já nos dá esse garante de confiança, para o qual trabalhamos, e também fazer aqui a referência que estamos presentes noutra CT, que é Cidades e Comunidades Sustentáveis, em que o Turismo Portugal também intervém. Neste momento, estamos a trabalhar com várias normas, desde estabelecimentos termais à questão do alojamento turístico, da informação turística, turismo de natureza e outdoor, trabalhando aqui para podermos disponibilizar no futuro mais referenciais relevantes para o setor do turismo, mas hoje não vos vou amassar com muitas destes documentos,
E também não vos vou amassar com uma norma em qual estamos envolvidas, que temos depois o Alexandre a falar especificamente sobre ela, mas na qual a CT 144 está também empenhada em que, do ponto de vista nacional, seja também esta uma norma relevante do ponto de vista da disponibilidade às empresas em língua portuguesa, para poder também ser um instrumento de crescimento nacional. Vou-vos, por fim, escolhi uma norma para vos falar, porque é uma norma relevante, é uma norma portuguesa que trabalhamos na sequência de uma norma internacional e é uma norma sobre acessibilidade. E escolhemos porque sabemos que o turismo também tem que fazer este caminho de ser mais acessível. Nós ainda temos uma realidade em que temos, na maior parte dos nossos hotéis, um único quarto adaptado. Geralmente não é o quarto mais bonito, geralmente não é o quarto mais bem aceite, até por quem precisa, porque é identificado com necessidades especiais, e é toda uma realidade que nós temos que mudar. Já recebemos muitos operadores a pedirem-nos indicação de oferta turística totalmente acessível para poderem organizar as suas viagens. Quando falamos em turismo acessível, não estamos a falar só em mobilidade condicionada, não estamos a falar só em cadeirinhas de rodas, estamos a falar num turismo para famílias, num turismo sénior. Hoje vivemos mais, viajamos mais, queremos viajar cada vez mais até mais tarde e queremos ter uma oferta adaptada às necessidades que as várias fases da vida nos vão colocando e que até podem ser pontuais, porque basta eu ter uma perna partida, um braço partido, e isso não me impede de continuar a usufruir das minhas férias, mas posso precisar de ter uma oferta mais preparada para essa situação pontual, ou que pode ser circunstancial em termos de uma fase etária da vida. Até o facto de podermos estar a falar de uma viagem de famílias com crianças muito pequenas. E, portanto, precisamos de ter um destino cada vez também mais preparado para estas circunstâncias. E dou nota que esta norma não é só para hotéis, é normas para museus, para edifícios de património cultural, para espaços, para centros históricos. Portanto, é uma norma que não é só para empresas hoteleiras, é uma norma para municípios, é uma norma para quem gera estes equipamentos. É, portanto, uma norma muito abrangente, portanto, foi um trabalho longo, mas temos hoje, é muito recente, divulgámos-la no mês passado, a norma portuguesa de acessibilidade. Turismo e serviço para todos, um turismo acessível para todos. E divulgámos-la no Hotel Mundial, precisamente porque fizemos o teste para provar que hotéis antigos também se podem adaptar e que já pode estar adaptado à norma, porque de facto também não é um elemento, não é algo muito difícil de alcançar. Tivemos a preocupação que seja algo que as empresas conseguem facilmente aderir. E, portanto, há um guia interpretativo também disponível, gratuito, no portal do Turismo Portugal sobre esta norma, para um primeiro contacto, mas de facto era importante conseguirmos ter aqui uma rede de oferta acessível acreditada por esta norma. Contamos também com as entidades certificadoras, como a APSER e as outras, para fazerem este caminho que também trabalhamos junto, depois do IPQ, com o IPAC, para conseguirmos que haja entidades que acreditem, porque isso também é o sinónimo de confiança, que haja uma entidade credível, que um bocadinho fora deste trabalho venha comprovar que as empresas o cumprem. Mas, de facto, este é o reconhecimento formal de que uma organização adota boas práticas de sustentabilidade e oferece tanto produtos como serviços turísticos adequados às pessoas que têm deficiência, mas também a todos os que necessitam de uma experiência mais inclusiva e acessível para um público em geral. E, portanto, era um bocadinho escolhi este
trabalho, pelo convidado ser a APSER, achei que era relevante trazê-lo aqui, mas também porque foi um trabalho árduo, demorou muito tempo, não só em termos internacionais pela ISO, como depois em Portugal, para poder ser transformada em norma portuguesa, e acredito que no futuro esta poderá ser uma realidade, mas de facto precisamos de um turismo cada vez mais amigo de todos, mais preocupado com todos. Acreditamos que isto também é um pilar importante da sustentabilidade e, portanto, esta relevância aqui, deixando-vos com este desafio que o turismo sustentável já não é um desafio, é um caminho, e é o caminho que temos que fazer, é uma oportunidade de sermos melhor para com o planeta, para com todos, e é para isso que trabalhamos todos os dias, é para isso que cá estamos, e contem connosco do vosso lado para fazer este caminho. Muito obrigada. Muito obrigado, Leonor. Excelente intervenção. Tirei aqui algumas notas e, de facto, temos metas exigentes, é verdade, pela frente. Temos aqui um trabalho em conjunto que é necessário. E sabemos que é um setor que também tem uma cadeia de valor e às vezes não é fácil trabalhar toda a cadeia de valor. Estamos a falar de organizações com características muito distintas, por vezes, e recursos. Esse é um desafio. Acho que a cadeia de valor é um desafio e sensibilizar a mesma. Também dar os parabéns, porque temos um plano de turismo mais sustentável, com 97% de concretização daquilo que estava previsto, é de facto de realçar uma elevada percentagem de cumprimento daquilo que estava definido, e é um trabalho contínuo, obviamente. Gostei daquela referência que falou das rodas dentadas, do adaptar, sensibilizar e alavancar, e de facto, coincidência ou não, as iniciais formam a palavra asa e tem a ver de facto com a agilidade talvez das aves de rapina, não sei, mas está engraçado. Acho que está bastante interessante. E a questão da inclusão, da acessibilidade, acho que de facto é um tema e cada vez mais também temos sentido isso, e mesmo do nosso lado, como organismo de certificação, temos tido alguns contactos, muitos já com preocupações neste sentido, e de facto é algo que estamos atentos e que de certeza absoluta que teremos envolvidos e iremos continuar também a trabalhar junto do Turismo de Portugal dentro daquilo que são trabalhos das CTs, com todo o agrado, e dar os nossos inputs como entidades que avalia de facto no terreno a implementação desses requisitos. E obrigado uma vez mais pela sua presença. Eu tenho aqui uma questão, mas eu Força. queria talvez primeiro. Eu tenho aqui uma questão, posso colocá-la até, e se conseguir já dar uma resposta, ficaria já respondida, que foi da Bárbara Garção, que questiona ao nível da estratégia do turismo, aquilo que está a ser agora trabalhado para este novo plano estratégico, se a questão do desperdício alimentar é algo que está a ser também trabalhado e de que forma é que está a ser trabalhada. Obrigada à Bárbara por essa pergunta. Sim, nós, entre aquelas 119 ações que estão anunciadas, temos duas ações, uma até mais direta relacionada com as questões do desperdício alimentar, uma em parceria com a Lipor, outra também com o Pacto do Plástico, que usamos também a trabalhar a questão muito hoje dos empacotamentos para o takeaway, que é um tema. Eu gostaria, agradeço essa pergunta porque me dá a oportunidade de uma coisa que eu se calhar não sublinhei. Estas ações não são do Turismo Portugal, estas ações são de todo o grupo de acompanhamento e agora de seguida sei que teremos connosco o Bernardo Trindade. A HP, por exemplo, é nossa parceira, nós temos neste plano de ações, temos ações umas nossas em parceria com a HP, outras que até são mesmo promovidas pela HP e que certamente o Bernardo irá falar do programa que antes se chamava OSPES, agora deixo o novo nome para ser HP também aqui a divulgar, mas são também projetos como esses que nós vamos reunindo e também com eles servindo de inspiração para outros. E, portanto, nós não trabalhamos sozinhos, aliás, fazemos muito pouco
todos os que estão à nossa volta fazem muito e nós inspiramos todos os dias com eles e partilhamos também boas práticas de uns para os outros, é também um bocadinho esse o nosso papel. Mas agradeço à Bárbara porque deu-me aqui a oportunidade de também falar, por exemplo, a Lipor, que é a nossa parceira num programa, todas aquelas ações são em parceria com vários parceiros e este é um plano do setor. O Turismo Portugal coordenou a reunião destas várias inspirações, mas é um plano de todos. Tá bom. Leonor, muito obrigado. Eu tinha aqui não é uma, eram três do Edward Moura, mas eu vou agora avançar, até porque Para eu não tenho atrasar, aqui. depois até algumas o André É pode-me isso, fazer chegar e eu isso, exatamente. responderei. Está bem? Tá bom. Muito Muito obrigado. obrigada. Até porque temos aqui Obrigada o eu. Alexandre depois que vai ter a última intervenção e tem o horário dele completamente contado, porque sai daqui e vai para outra iniciativa e, portanto, não quero atrasá-lo. Sendo assim, passo então a palavra desde já ao Bernardo Trindade e agradecer uma vez mais a presença, que nos vai falar um bocadinho aqui sobre a questão da sustentabilidade e como é que ela pode ser um fator de diferenciação no setor da hotelaria em Portugal. Bernardo, bom dia e obrigado mais uma vez. Bom dia, André, e a toda a equipe da APSER, um agradecimento forte e agradecendo o gentil convite. Agradeço também aqui aos meus colegas de painel, à Leonor e ao Alexandre. Toda a intervenção da Leonor é uma segunda intervenção. Eu apetecia-me comentar cada uma das coisas que ela foi dizendo com manifesto interesse, mas para cumprir tempo e para seguir um guião, sobretudo ter esta preocupação. O André pergunta-nos se a sustentabilidade é um fator de diferenciação na hotelaria portuguesa. É indiscutivelmente. Quem não for sustentável no futuro, não tem futuro. O futuro na hotelaria será seguramente marcado pelo escrutínio. Hoje já somos escrutinados, o quadro de escrutínio vai ser maior entre o prestador, por um lado, mas por outro lado o cliente. O cliente há de ter também o seu rating no quadro das suas ações e, portanto, trazemos transparência para estas relações. Começando, obviamente, por recordar aquilo que a Leonor há pouco dizia, sim, e o André também, o turismo representa mais de 10% do PIB de forma direta. Se contabilizarmos os efeitos induzidos, indiscutivelmente este valor quase duplica. Ele hoje está presente em todo o país, de norte a sul, passando pelas regiões autónomas. É indiscutivelmente um instrumento de coesão territorial, e quem acompanha o setor há 20 anos, como eu acompanho noutras funções, sabe bem como é que começámos. Nós éramos uma realidade pequenina que tinha basicamente 3 regiões fortes, o Algarve, Lisboa e a Madeira, e a verdade é que passados 20 anos ele hoje sente-se em todo o país, e a verdade é que todos nós orgulhosamente dizemos: podemos dormir, podemos comer, podemos experienciar, degustar experiências em todo o lado e com enormíssima qualidade, e é por isso que nós que pertencemos a júris de prémios ficamos absolutamente rendidos para a qualidade que estamos hoje a presentear. Mas quero também chamar a atenção para um aspecto que é importante. Nós temos que nos organizar como um pequeno exército, porque há muito preconceito fora da nossa atividade. Há muita maledicência, há muita verdade pouco construída, há muita mentira. E há muito sonho que muitas vezes se procura desfazer, destruir, sem bons argumentos. E, portanto, temos que estar todos disponíveis para, em cada fórum em que formos convocados, destruirmos muitas das verdades que são ditas, porque as pessoas não têm noção. Hoje a nossa realidade não são só os quase 20% de efeitos induzidos. Há zonas no país onde a nossa presença é bastante superior a isso, a essa. E nós não vamos reinventar a roda. O que temos que fazer é participar neste processo coletivo de desenvolvimento. É por isso que todas as nossas entidades estão convocadas, digamos, a participar e a dar o seu testemunho pessoal. Leonor há pouco dizia, e bem, fazendo referência ao nosso programa de sustentabilidade, ao HEART, que foi rebatizado. Anteriormente era o OSPES,
e hoje é o Heart, que envolve qualquer coisa como 362 hotéis em Portugal, dos 950 associados da HP, e que se liga a 179 IPSS. Na semana passada, durante a BTL, tivemos a oportunidade de atribuir os 130 selos aos nossos associados, basicamente fazendo o que este programa Heart, para quem não o conhece. Ele, no fundo, tem uma dimensão de We Care, de cuidado, e de We Share, de sustentabilidade. Basicamente, o que é que acontece? Uma unidade hoteleira tem um longo período de vida, ela está muito ligada ao território, ela não é deslocalizável, eu não pego num hotel e atiro. Não, ele tem que continuar a funcionar ali. Mas para se tornar competitivo, face a um cliente cada vez mais exigente, há um período de vida útil do seu mobiliário, por exemplo. E esse mobiliário pode terminar a sua vida útil no hotel, mas pode ter uma outra vida útil em cada uma das nossas instituições particulares de solidariedade social. E é por isso que fazemos esses bens, mais de 300 mil bens já foram doados desde o início do programa em 2013. E, portanto, é uma forma de alguma maneira, darmos nova vida, mas também ensinarmos, digamos, todos aqueles que se ligam connosco, que não é preciso um bem novo. Há bens que podem perfeitamente ser reutilizados num quadro de economia circular. E é isso que fazemos, é essa pedagogia que fazemos, é esse metro quadrado que ocupamos e que procuramos transmitir a cada um dos nossos parceiros. E, portanto, é de sustentabilidade que falamos, é de sustentabilidade que estamos a falar e queremos muito. Eu como primeiro responsável da HP, tenho sido muito advogado desta causa. É uma causa que nos dá gosto. Como é evidente, nós queremos ver os nossos associados a prosperar, queremos ter mais associados, queremos ter mais gente, mas queremos, sobretudo, que estas iniciativas possam perdurar no tempo, porque nós ganhamos respeito. A respeitabilidade que ambos falávamos, ela vem exatamente disso. E estas pessoas, quando falarem do turismo, falarão com outro respeito, porque lembrar-se-ão, bom, mas de facto estes são os indivíduos, sim, que acreditaram no país, que investiram, que trouxeram o seu, mas que de alguma maneira também dão a dar alimento digamos, a instituições que necessitam, e isso é uma coisa que deve ficar indiscutivelmente muito clara na nossa ação. Há depois uma outra dimensão da HP que eu não resisto a partilhar, tem que ver essencialmente com o seguinte: hoje estamos a sentir uma profusão de taxas turísticas. Temos 308 concelhos, temos hoje quase 70 concelhos já com taxa turística, e a minha previsão é de que, digamos, este efeito se venha a estender um pouco por todo o país. Em alguns casos, objetivamente, sem razão, porque há ainda concelhos no país que podem pensar, mas eles não têm vocação turística. É preciso ter coragem para transmitir isto. Tem com certeza outras valências, mas estão todos a fazer o lançamento das suas taxas turísticas, e foi em Lisboa que este processo começou em 2019. E aquilo que nós fizemos foi, no fundo, alertar os poderes públicos para exatamente isto. Há aumentos de taxa turística que não se justificam, que não têm uma sustentação prática, e podem ser um mau exemplo para todo o país. E o prazer que me tem dado é ter ido, ainda não terminamos, mas estamos próximo do fim, às 24 juntas de freguesia da cidade de Lisboa, explicar aos presidentes das juntas de freguesia de que esta aplicação de taxa turística, nomeadamente no que diz respeito ao tratamento da higiene urbana, deve de alguma maneira também os responsabilizar nisto. Não basta só dizer que há turismo a mais. O turismo está a fazer o seu papel e está a criar recursos para que eles possam ser bem aplicados. Mas para que isso possa cumprir efetivamente o seu percurso totalmente, é importante haver coragem para que, se há equipamentos, se há práticas, se há infraestruturas que estão a ser financiadas pela taxa turística, então não tenhamos vergonha, ponhamos um selo a dizer que estes investimentos, estas infraestruturas, estas práticas estão a ser financiadas pela taxa turística, e é uma forma também de remover o preconceito e de andarmos e de construirmos um futuro que obviamente tem na sustentabilidade e na relação
e na relação com o envolvente, uma prática muito, muito clara. A Leonor há pouco dizia uma coisa que é muito verdade. De facto, hoje temos um quadro regulamentar e um quadro de incentivos que valoriza muito as práticas sustentáveis. Mas o meu apelo, e um apelo que é, como sabem, sincero, eu tenho uma relação muito próxima com toda a equipa do Turismo de Portugal há muitos anos, é que não se burocratize muito esta relação. Eu cada vez que ouço Bruxelas falar sobre sustentabilidade, eu começo logo a arrepiar-me e a chegar para trás, porque se eu vou entregar este poder a quem tem, digamos, a faculdade de decidir a um outro nível sobre estas matérias, mas que tem um lastro de burocracia muito, muito grande, esse é um tema que me preocupa. Se há algo que nos parece muito importante e que trouxemos já numa outra encarnação profissional, sobretudo quando falamos da lei dos empreendimentos turísticos, foi sobretudo lhe dar componentes de liberdade, componentes que permitiram a cada um dos empreendedores construir o seu produto turístico com qualidade, mas com diferenciação. E, portanto, isso é algo que deve prosseguir. Sobretudo porquê? Porque voltamos outra vez ao cliente. O cliente hoje é muito exigente no quadro da sua opção de lazer. E Portugal está hoje confrontado com esta realidade. Temos a atividade económica e turismo a crescer democraticamente um pouco por todo o país. Temos necessidades de mão de obra importantes. Atenção, nós somos uma atividade de mão de obra intensiva e, portanto, precisamos das pessoas. Já não nos bastamos a nós próprios, ou seja, temos que trazer pessoas de outras nacionalidades para fazer futuro e construir futuro em Portugal. Temos uma população portuguesa envelhecida, das mais envelhecidas da Europa, e simultaneamente temos uma revolução demográfica com pessoas que optaram por fazer carreira em Portugal. Tudo isto tem que ser integrado, tudo isto tem que ser pensado, sobretudo garantindo, digamos, sustentabilidade. Sustentabilidade, neste caso, sustentabilidade demográfica, de respeitabilidade, de respeito pelas diferenças. Como é evidente, as pessoas que vêm para Portugal têm que perceber quais são os nossos valores e os nossos princípios e as nossas práticas, mas temos que também ter disponibilidade para receber os outros. Constituirmos como uma verdadeira comunidade de acolhimento, tal como os portugueses fizeram quando emigraram noutro tempo e sobretudo tempos difíceis. Todos nós temos relações de pessoas, de familiares. Eu tenho um filho fora do país a trabalhar e, portanto, estes temas cá em casa são temas de muita, muita, muita atualidade. Mas, sobretudo, André, ter um bocadinho esta preocupação. A questão da sustentabilidade é uma questão do nosso metro quadrado. É uma questão que nos envolve e convoca a todos. Eu falei no programa de sustentabilidade, o HEART, da HP, mas podia falar de tantos programas que associados nossos vão fazendo hoje nesta preocupação de ligação com a comunidade. Ou seja, hoje a realidade de uma empresa não se confina às quatro paredes em que atua. Ela hoje tem uma relação fortíssima com a comunidade em que se insere e, portanto, nós estamos disponíveis para participar com o Turismo de Portugal, com a APSER, com quem for, porque temos a consciência, para além das nossas responsabilidades ao nível da criação de riqueza, de emprego, de uma coesão territorial mais forte, sobretudo estamos a falar da nossa realidade enquanto humano, enquanto pessoa que, no fundo, quer e vê e assiste a este crescimento que nós estamos a protagonizar, mas cada vez com esta clareza. Não basta a importância que hoje já constituímos para a riqueza nacional. Nós queremos mais ambição. Queremos mais empresas e associados da HP a participar nestes programas, queremos mais pessoas a participar enquanto parte deste grande coletivo, mas tendo a consciência de que se fizermos todos nós um bocadinho em função do metro quadrado em que inserimos, vamos seguramente ser melhores pessoas, melhores comunidades, melhor país,
com a capacidade de servir face a um cliente que é hoje cada vez mais exigente. Muito obrigado, Bernardo. Foi excelente ouvir essa perspectiva e o tema da sustentabilidade, de facto, como garantia de futuro. Acho que é algo que é um facto e que temos que olhar dessa forma. A importância da transparência, que também referiu, acho que, sem dúvida, acima de tudo, hoje em dia procura-se muito essa fiabilidade de informação, de dados, e a transparência tem que estar sempre presente. Dar os parabéns pelos programas que também têm implementado a HP e pelo sucesso dos mesmos. Acho que isso é sempre de louvar essas iniciativas que ajudam neste caminho. Caminho esse que também referiu que tem que ser de facto coletivo, envolver todos, não temos dúvidas disso também. E a questão que referi do quadro regulamentar, de facto, sim, temos que tem que existir sempre aqui alguns regulamentos e regras, mas também temos que, por vezes, retirar algum peso, alguma complexidade para que sejam ágeis e que as empresas, as organizações também consigam ir de encontro a essas exigências. E sem dúvida que temos um consumidor exigente, temos que olhar para uma forma integrada de ver tudo isto, mão de obra, há um crescimento, existem mais necessidades, mais exigências, há também valores muito culturais nossos e práticas e princípios, isto tem que ser visto de uma forma muito integrada, sem dúvida, para que resulte. Muito obrigado mais uma vez, Bernardo, pela presença e da nossa parte estaremos sempre disponíveis, obviamente, com a HP, de dinamizar e de fazer um trabalho de sensibilização para estas temáticas ou outras que possam vir a surgir, claro. Sem mais demora, eu vou passar a palavra ao Alexandre, que eu sei que ele está mesmo apertado de tempo e tem uma missão que é falar sobre uma norma, mas tenho a certeza que irá fazê-lo de forma brilhante e mais assertiva possível. Alexandre, passava então a palavra. Muito obrigado, André. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço a PSER pelo convite, em especial por partilhar aqui esse espaço junto com a Leonor e com o Bernardo, que nas suas apresentações facilitaram bastante a minha vida. Então, agora eu vou pedir licença para partilhar a minha tela e começar a minha apresentação. Já estamos a ver, Alexandre. Obrigado. Maravilha. Muito obrigado. Bom, estamos aqui para falar da norma ISO 21401. Eu gostaria de iniciar dizendo que esse documento é um documento internacional que tenta endereçar, organizar a sustentabilidade, que é um tema um tanto complexo, mas essa abordagem escolhida para este documento nos apoia nesse desafio de tentar gerenciar tantos temas que a sustentabilidade cobre, tanto nas dimensões ambientais, social como econômica, e por ser uma abordagem integrada, esse documento também foi pensado para ser aplicado em qualquer tipo de alojamento turístico, de qualquer tamanho e em qualquer localização geográfica. Então, é um documento que pode ser usado para muitos tipos de alojamentos. A gente tem experiência em observar isso aplicados em pequenos alojamentos com 6 a 10 apartamentos e em resorts de 300 a 500 apartamentos, e é possível se usar esta referência como endereçamento do tema da sustentabilidade para os alojamentos. Esse documento ele foi criado no TC 228, no âmbito do TC 228, que é o Comitê do Turismo da ISO, onde faz as normas internacionais de turismo, especificamente no WG13, que foi criado, essa foto representa a primeira reunião que foi feita na Malásia em maio de 2016, onde esse comitê foi criado e desde lá viemos trabalhando nesse documento e em outros também. Esse grupo tem mais de 119 especialistas de 34 países, com 3 organizações liaisons, né, como, por exemplo, a Organização Mundial do Turismo, que é um dos liaisons que faz parte desse comitê. E depois de 24 reuniões ao longo desses 8 anos, a gente produziu este documento, a norma ISO 21401, mas estamos agora já publicamos outro documento e estamos a publicar mais um. Gostaria de destacar que já existe também a norma ISO 23405, que fala dos princípios de turismo sustentável, e estamos a publicar agora, esse ano, a norma 18.060, que já foi aprovada pelo nosso comitê, está em fase de publicação pela ISO, que é uma norma de indicadores de turismo sustentável. Não especificamente só para alojamentos turísticos, mas nesse caso, indicadores para serem usados por todo o trade turístico, como uma forma de monitorar e acompanhar o seu desempenho em termos de sustentabilidade.
Estamos agora, por último, trabalhando nesse documento que está aí na apresentação 18982, que é uma norma para boas práticas de sustentabilidade para destinos turísticos. Muito bem. Essa norma que estou aqui a falar, da ISO 21401, ela tem uma história bastante extensa, que eu gostaria de compartilhar para mostrar que esse documento foi amadurecido por muito tempo e foi testado em centenas e centenas de empreendimentos turísticos, em alojamentos turísticos, e é possível afirmar que ele é uma excelente solução para os alojamentos que querem abraçar um caminho da sustentabilidade de maneira estruturada e organizada. Esse documento começa num projeto financiado pelo BID há mais de 20 anos atrás. É produzido um documento onde a sua construção ela aconteceu com a participação de todas as partes interessadas no turismo no Brasil, e esse documento foi implementado em centenas de alojamentos turísticos dentro desse projeto. Depois, esse documento foi encaminhado para a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a nossa representante aqui, né, no Brasil, e gestora do processo de normalização nacional. Foi criada, então, uma norma brasileira, e essa norma brasileira, depois de ser utilizada para processos de implementação, capacitação e certificação, evidentemente, foi levada para a ISO, e em 2016, então, se cria o WG13 e o documento é publicado em 2018. Hoje eu tenho orgulho de dizer que esse trabalho de tanto tempo que eu venho executando, ele está chegando a um amadurecimento muito consistente, onde nós vemos já mais de 30 países que adotaram esse documento da ISO como uma norma nacional. São esses os países que a gente já identificou numa pesquisa realizada no ano passado pelo próprio comitê. Então, são 30 países que já adotaram a norma como norma nacional, e a gente tem mais 9 países que estão nesse caminho. Portugal é um deles, como já foi apresentado pela própria Leonor aqui, na Comissão Técnica 144, que é gerenciada pelo turismo em Portugal. Bom, a norma ISO 21401, ela é uma norma clássica de sistema de gestão, para quem conhece outras normas como a ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, mas ela tem algumas características diferentes. A principal delas é que ela traz a sustentabilidade em todos os seus temas de maneira integrada. Então, é um sistema de gestão, mas um sistema de gestão para gerenciar esses múltiplos temas, que eu vou apresentar logo a seguir. E, nesse caso, a gente tem 3 anexos que trazem os temas ligados à dimensão ambiental, ligados à dimensão social e ligados à dimensão econômica, que, no nosso compreensão, na construção do documento, são os principais aspectos da sustentabilidade que deveriam ser gerenciados, administrados por um alojamento turístico. Então, é uma norma de sistema de gestão específica para alojamentos turísticos, que traz todo o conceito e a cultura da gestão aplicado, então, a temas variados, né? E apoiando como gerenciar esses temas simultaneamente. Gostamos de dizer que um alojamento turístico sustentável é aquele que consegue identificar esses aspectos da sustentabilidade ao seu negócio e verificando o quanto os impactos acontecem, sejam esses impactos positivos ou negativos, e de uma forma mais bastante direta, o que se faz é a implementação de práticas sustentáveis para gerenciar, para minimizar esses impactos negativos ou para potencializar aqueles positivos. Então, esse documento ele está baseado nesse conceito geral. Mas ele vai um pouco além disso, porque, de fato, para um alojamento turístico poder dizer que é sustentável, dentro do conceito de que a sustentabilidade não é um status, ou algo que se conquista e se fica parado, mas sim um processo contínuo que deve ser administrado todo o tempo, porque, inclusive, esses fatores e esses aspectos de sustentabilidade são variáveis, e toda hora tem novidades para serem administradas. O que se diz é que esse documento, da ISO 21401, é uma forma de você gerir esse conjunto de aspectos. Nesse sentido, é importante dizer que a norma não é uma coletânea de práticas, é uma norma de sistema de gestão que diz quais são os temas que devem ser gerenciados e que esses temas devem estar conectados com a gestão do negócio. Então, essa é a grande diferença de muitos outros selos de sustentabilidade que se encontram no mercado, que são baseados em normas privadas próprias,
que, na verdade, avaliam e listam uma série de práticas específicas a serem cumpridas. Nesse caso, as práticas aqui não são determinadas, elas são escolhidas pelo próprio alojamento que vai implementar a norma, mas é importante que essas práticas estejam conectadas com a gestão do negócio, para que as decisões do alojamento turístico do dia a dia sejam feitas baseadas na sustentabilidade, para que a sustentabilidade faça parte das decisões do próprio negócio e da estratégia, evidentemente. Quais são esses aspectos de sustentabilidade que estão na norma 21401? Bom, da dimensão ambiental, nós temos as temáticas de energia, água, área natural, biodiversidade, flora e fauna, arquitetura e construção, resíduos, efluentes e emissões. Já na dimensão social, os temas são a relação com a comunidade e população tradicional, aspectos culturais do turismo, condições de trabalho, educação e saúde e trabalho e renda dos colaboradores. E na dimensão econômica, não menos importante, nós temos as questões de saúde e segurança tanto do trabalhador quanto do turista, do cliente, a questão da própria qualidade da prestação do serviço de alojamento turístico, a satisfação dos hóspedes, dos clientes e a viabilidade econômica do negócio para garantir que esse negócio vai ser sustentável ao longo do tempo, que é o mais importante. Bom, esse processo aqui ele se dá dentro da norma quando o empreendimento, o alojamento turístico deve, então, identificar como esses temas eles acontecem do ponto de vista operacional do alojamento turístico, e eles devem ser identificados, analisados e avaliados para mapear e deixar claro quais são os principais ou os mais relevantes que deveriam ser gerenciados nesse processo de gestão da sustentabilidade. A lógica é essa. Nós temos atividades feitas pelo alojamento turístico que são oriundas da sua própria operação turística. Essas atividades elas têm aspectos de sustentabilidade conectados, ou seja, características intrínsecas às próprias atividades, e esses aspectos, por existirem, eles geram impactos na sustentabilidade. A partir desse entendimento, dessa compreensão, é a necessidade de estabelecer objetivos de sustentabilidade, objetivos que vão reduzir os impactos negativos ou aumentar os positivos, e se faz isso através de uma série de práticas ou medidas de controle implementadas na operação do alojamento. E, evidentemente, é importante que se tenha um conjunto de indicadores para monitorar, para avaliar o desempenho final, ou seja, se aqueles objetivos estão sendo cumpridos, o que significa que os impactos negativos estão sendo diminuídos, e a estratégia de sustentabilidade, então, se sustenta em cima desse conjunto. Então, a norma ISO 21401 ela está baseada dentro dessa ideia de você gerir a sustentabilidade. Como exemplo prático, eu trouxe aqui o tema água. Então, o aspecto aqui é o uso da água pelo alojamento turístico. Ao usar a água, a gente tem claramente pelo menos dois impactos. Uma dimensão ambiental, que é a redução da disponibilidade desse recurso natural, tão rico e necessário para o turismo, e um outro, uma questão econômica importante, que é o custo operacional do próprio empreendimento. O empreendimento pode, então, estabelecer o seu objetivo de reduzir 2% de consumo da água, isso é um exemplo, evidentemente, e através de um indicador, que nós indicamos o indicador de quantidade de água consumida, litros de água por hóspede por noite, ou poderia ser por quarto ocupado. É importante que haja essa avaliação por hóspede ou por quarto, porque o uso da água ele depende do uso do alojamento turístico, quanto mais hóspedes, maior o consumo. E a partir disso se instalam, então, as medidas, que são as medidas de controle ou as práticas de sustentabilidade, se preferirem, para chegar nesse resultado. Essas medidas podem ser, por exemplo, instalar descargas de válvula dupla, mas poderíamos incluir outros exemplos, como, por exemplo, captação e armazenamento de águas pluviais para uso no empreendimento, utilização de dispositivos de economia de água e inspeção periódica para identificação de vazamentos. Evidentemente que dado o contexto da sustentabilidade no turismo hoje em dia e nos alojamentos, muitos alojamentos já têm essas práticas e outras tantas, além dos exemplos aqui apresentados. Inclusive, eu estou falando de água, mas a gente pode adotar práticas para redução de desperdício de alimentos, que vai reduzir a quantidade de resíduos orgânicos gerados pelo empreendimento, ou podemos falar de práticas de fortalecimento da cultura local ou melhoria da qualidade da experiência do turista. Então, todos aqueles temas apresentados nas três dimensões têm a mesma lógica de serem mapeados e conectados com a gestão do negócio.
O que eu costumo ver, o que é muito comum de ver, não são as práticas. As práticas, elas existem nos alojamentos, mas o que não se consegue perceber muito claramente na maioria dos empreendimentos é a conexão dessas práticas com a gestão do negócio. Ao se perguntar para um alojamento turístico quais foram os benefícios obtidos com aquela prática adotada de economia de água, muitas vezes não se tem uma resposta direta e clara de quanto isso trouxe de benefício para o próprio negócio. Então, é importante entender que essa norma ela fala de ser sustentável sobre a ótica completa da sustentabilidade, abordando as suas 3 dimensões, onde se pode dizer que o alojamento ele é ambientalmente responsável, socialmente justo, economicamente viável, tudo isso junto e ao mesmo tempo. E é importante dizer, a nossa visão de sustentabilidade, que esse tipo de abordagem é uma abordagem ganha-ganha, todos ganham. A direção, os acionistas, o próprio negócio ganha. Os turistas ganham na qualidade, na experiência turística, mesmo que eles não selecionem o alojamento turístico por essa questão, mas a experiência turística ela pode ser bastante aprimorada, melhorada e potencializada com o próprio uso dos temas de sustentabilidade. Evidentemente que isso traz também uma outra condição para os colaboradores que trabalham no empreendimento e se estabelece uma relação mais transparente e adequada de respeito e de relação com a comunidade, que é super importante nessa atividade, como é o turismo. Então, a sustentabilidade é um tipo de atividade desse tipo. Gostaria também de trazer alguns números aqui, que foi pedido pela PSER. A gente tem já um mapeamento dos principais hotéis já certificados na norma 21401 no mundo. Então, nós temos hotéis aqui das Ilhas Canárias, hotel da Itália, Espanha, que parece que é o país aqui que mais aparece nessa lista, Brasil, Grécia e Emirados Árabes. E eu fico feliz de dizer desse sucesso, de certa maneira, da norma, tanto na adoção pelos países que, como comentei, foram mais de 30 que já estão usando essa norma como referência, mas também dessa lista está crescente, porque há 2 anos atrás eram 7 a 10 alojamentos, se não me falha a memória, e agora nós estamos com um número de 31, e eu vou dizer ainda que há o 32º, que é um hotel no Japão, que foi certificado como o primeiro hotel certificado na norma ISO 20401, foi agora em dezembro de 2024. Eu tive a honra de estar presente para entregar o certificado para este alojamento, que coroa aí o sucesso desse documento e desse processo. Evidentemente que a norma ISO 21401 não foi elaborada para ser exclusivamente usada na certificação. Ela é muito mais do que isso. Ela pode ser usada para a orientação dos empreendimentos. Quando querem abordar a sustentabilidade, ela serve para se documentar como referência, como base, como padrão, tudo que seria necessário para um alojamento turístico pensar e considerar para gerir ou endereçar a sustentabilidade. Evidentemente que a certificação é uma forma bastante inteligente também de se demonstrar isso para o mercado e se apresentar no mercado como um empreendimento sustentável. Por fim, eu gostaria de trazer aqui algumas orientações sobre como é que se poderia trilhar esse caminho de uma certificação da ISO 21401, e eu diria que a primeira passo é conhecer esse documento, né? Eu acho que eu estou fazendo um highlight aqui, um resumo muito resumido do documento, pelo menos do conceito do documento, mas evidentemente que há necessidade de se realizar cursos ou se estudar o documento para compreender exatamente o que deve ser feito. Já antecipo que essa norma, como é uma norma de gestão da ISO, ela não fala como as coisas têm que ser feitas, ela fala o que tem que ser feito, como, por exemplo, o alojamento tem que estabelecer os objetivos de sustentabilidade, ele tem que identificar quais são os aspectos de sustentabilidade, ele deve ter pessoas competentes na sua estrutura, ele deve gerir as práticas sustentáveis para atingir os seus objetivos, ele deve considerar a opinião das partes interessadas e coisas desse tipo. Bom, partindo dessa compreensão do documento, eu acho que o próximo passo, pelo menos é uma recomendação, evidentemente, que se faça um diagnóstico para verificar quais e como as práticas já adotadas, porque praticamente todos os empreendimentos, alojamentos turísticos já têm muitas práticas aplicadas. Às vezes elas são restritas a 2, 3 temas, os mais comuns são água, energia e resíduos. Às vezes elas vão um pouco em outros temas da sustentabilidade, mas identificar quais e como são essas práticas
e principalmente como é que elas estão conectadas com a gestão do negócio. Nessa segunda parte, estar as práticas conectadas com a gestão do negócio é que já não se encontra eh, tanta, tantas conexões, tantos exemplos desse tipo. Bom, a partir disso, eu penso que o primeiro grande etapa depois do diagnóstico é tentar, então, mapear esses aspectos, pegar aqueles temas que estão na norma que eu já apresentei, identificando como é que eles estão relacionados com a operação, quais são, de fato, os mais importantes, os mais relevantes, que deveriam ser gerenciados pelo empreendimento. A partir disso, se passa a implementar práticas adicionais, passa principalmente a se conectar essas práticas adotadas com a gestão do negócio, por meio do estabelecimento de objetivos, o estabelecimento de uma estratégia, de uma política de sustentabilidade e, evidentemente, do uso de indicadores para medir esses resultados. E eu acho que depois desse caminho traçado, é possível, então, o alojamento turístico solicitar, contratar um organismo de certificação, como o APSER, por exemplo, para promover, então, e aprimorar a sua certificação, a sua sustentabilidade por meio da certificação, que é uma forma de você demonstrar a sustentabilidade do seu alojamento turístico. Por fim, eu gostaria de agradecer mais uma vez a APSER por esse convite e dizer que a abordagem do turismo sustentável é a única possível. Não há como pensar no turismo que não seja sustentável. Eu acho que isso já está claro para todos. Quando iniciei minhas atividades em turismo sustentável há mais de 20 anos atrás, parecia que isso não era uma tendência, mas assim, está muito longe agora essa tendência. Isso já é uma concretude necessária e fundamental para o desenvolvimento do turismo. Não há outro caminho possível que não seja esse. Então, essas ferramentas como a normalização e certificação, e elas são isso mesmo, instrumentos, ferramentas para ajudar a endereçar assuntos importantes da atividade de turismo. E sustentabilidade tem que ser vista dessa forma, algo que se incorpora na estratégia, na gestão do negócio, e aquilo passa a ser alvo de uma preocupação constante nas decisões tomadas no dia a dia do negócio. As normas e a certificação, elas são ferramentas, como falei, para ajudar e apoiar a endereçar esse tipo de tema. Ficam aqui os meus contatos aqui na tela e agradeço mais uma vez a oportunidade. Estou à disposição para responder perguntas que venham aí do público presente. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Alexandre, pela intervenção e com essa capacidade de termos este curto tempo, mas no fundo enquadrar o referencial e percebermos que de facto a adoção desta norma não é apenas um compromisso com a sustentabilidade, mas é uma estratégia em termos de futuro para o turismo mais responsável, competitivo e alinhado com as exigências também do mercado. E também é bom ver que as certificações, obviamente que é como o Alexandre referiu, a implementação de facto é o importante como ferramenta de gestão. E a certificação, digamos, usando, é a cereja no topo do bolo, mas de facto é interessante ver a evolução que tem existido, porque quando falamos em 2022 e tivemos um webinar, os números eram bastante reduzidos e percebemos que ao longo destes anos tem havido aqui uma procura e há aqui, digamos, uma adoção mais forte por parte destes estabelecimentos para esta certificação. Não, sabendo que também, Alexandre, tens o tempo muito contado, eu colocava aqui uma pergunta, tenho aqui algumas perguntas, mas eu vou, mais uma vez, refiro que todas elas vão ser respondidas, se não forem agora, porque estamos mesmo em cima do tempo, vão ser enviadas depois por e-mail. Tinha aqui uma pergunta de Alexandra Ribeiro. Esta norma é aplicável a qualquer tipo de alojamento, ou seja, hotéis, alojamentos locais, parques de campismo, até no limite, não sei, em termos de abrangência. Sim, André, obrigado, Alexandre, pela pergunta. Sim, essa norma ela é aplicada a qualquer tipo de empreendimento, porque, como falava, ela é uma norma de gestão e ela é uma norma sobre gerenciar aqueles aspectos de sustentabilidade, que são aspectos de sustentabilidade de qualquer tipo de alojamento. Qualquer alojamento turístico
por exemplo, ele tem algum grau de relacionamento com a biodiversidade. Qualquer alojamento turístico usa e consome água, usa e consome energia, independente da sua fonte, não é verdade? Qualquer alojamento turístico gera resíduos, faz emissões, gera efluentes. Então, são temas que servem para qualquer operação de alojamento, seja uma unidade de camping, como o André falou, seja um pequeno alojamento local, seja um resort com 500 apartamentos. Isso sempre é verdade. E como a norma tem uma abordagem de gestão, ela não entra no que deve ser feito, no como tem que ser feito, mas só o que deve ser considerado na gestão do negócio. Ela pode ser facilmente aplicada, e nós temos experiências aqui no Brasil de alojamentos com 6 apartamentos que foram inclusive certificados e alojamentos de 500 apartamentos que também foram certificados porque demonstraram essa capacidade de gerir a sustentabilidade usando o documento. Muito bem, Alexandre. Muito obrigado mais uma vez. E caso tenhas necessidade de sair, estás à vontade. Sei que tens aqui horários para cumprir e todos nós temos também. Estamos a aproximar-nos da hora do almoço. Antes de terminar, também referir que a APSER desenvolveu 2 conjuntos de oferta formativa, como disse o Alexandre. Antes de irmos para o terreno, precisamos de entender os conceitos, os requisitos que esta norma define e saber interpretá-los e depois também perceber o que é que temos que fazer no terreno. E vamos ter, de facto, um curso que tem a ver com a sustentabilidade na gestão de alojamentos turísticos. São cursos de 4... Este é um curso de 4 horas, acaba por ter um formato mais compacto e é dirigido muito a gestores de alojamentos turísticos que no fundo, pretendem conhecer o essencial sobre a integração da sustentabilidade no modelo de negócio dos alojamentos, com base nesta norma, e portanto este será será no dia 9 de abril, e será no período da tarde, e teremos o Alexandre Garrido como formador, e o outro curso também com o Alexandre será um pouco mais extenso, que é de interpretação da norma. Portanto vamos olhar para os requisitos, vamos ter possibilidade de perceber o que cada um deles exige, e também será direcionado a gestores de sistemas de gestão, profissionais da área do turismo, consultores, auditores, que no fundo pretendem ter aqui conhecimentos mais aprofundados na norma com vista à implementação. E esse curso será no dia 6. E, por fim, obviamente, agradecer uma vez mais a todos aqueles que estiveram presentes durante esta hora e meia, e mais uma vez refiro que foi muito satisfatório ver que tivemos aqui um número muito elevado de facto de interessados. As questões também que são muito pertinentes que foram colocadas e vão ser direcionadas a quem de direito. Vamos responder e vamos fazer chegar essa resposta. Percebemos também que a sustentabilidade deixou de ser aqui uma opção para se tornar num imperativo de mercado e um fator decisivo de competitividade. Agradecer ao Alexandre, ao Bernardo, à Leonor, pelas excelentes intervenções. Estaremos sempre aqui também e tenho a certeza que teremos outras oportunidades e outras iniciativas pela frente que poderemos, de facto, voltar a falar sobre este tema, porque tem que ser falado de uma forma frequente. O caminho para um setor mais resiliente, para um setor de turismo mais resiliente, inovador, responsável, faz com a colaboração de todos, e é por isso que também estamos cá hoje e quisemos fazer este momento aqui de partilha, e vamos continuar a olhar para os temas com a importância que o tema merece-nos, e tenho a certeza que teremos outras oportunidades para abordar este ou outro tema relacionado. Muito obrigado uma vez mais, agradeço-vos a presença, Bernardo, Alexandre, um prazer ouvi-los, ao Leonor também, e em breve voltaremos ao contacto, de certeza absoluta. Muito obrigado e um bom dia.